Bem, meus amigos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, que é o estudo bíblico A Verdade. E nesse estudo bíblico, a cada tema, nós conhecemos a verdade a respeito de algo, né? De algum assunto importante porque ele tem a ver com a nossa salvação. No estudo de hoje, nós vamos aprender como um cristão deve viver na Terra, conforme os princípios e orientações deixados por Deus na sua palavra, tá? Então, na lição 16, que é a lição de hoje, nós vamos estudar a verdade sobre os princípios da vida cristã. E aí nós vamos ver as orientações de Deus para várias áreas da nossa vida, tá bom? Então, vou compartilhar aqui com vocês o slide de hoje, para que vocês possam acompanhar. Lembrando que, sempre que tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Tudo bem, essa é a classe Bíblica Verdade. E hoje nós vamos estudar a lição 16, a verdade sobre os princípios de vida cristã. Nós estamos caminhando já para o final desse estudo bíblico, porque são 21 lições, né? Então, depois dessa, vão faltar apenas 5 lições para a gente finalizar. Mas ainda tem muitas coisas para a gente aprender nessas poucas lições que faltam aí. Bem, então, convido vocês para juntos nós orarmos e aí nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos mais uma vez com o propósito de juntos estudarmos a Tua Palavra. Agradeço por estarmos com vida e saúde e por termos a liberdade e o privilégio de aprendermos da Bíblia Sagrada, essa palavra que o Senhor deixou revelada a nós, deixou à nossa disposição para que nós pudéssemos ouvir a Tua voz e aprender do Senhor como é que nós devemos viver aqui nessa terra, e é isso que nós vamos estudar agora, e eu peço que o Teu Espírito nos conduza nesse estudo, nos abençoe e dê o entendimento de tudo que será estudado aqui. Acima de tudo, também, o Teu Espírito coloque no nosso coração o desejo de colocarmos em prática essas coisas e possamos tomar a decisão de fazer isso. Perdoe nossos pecados e nos conceda também a justiça de Cristo e o batismo do Teu Santo Espírito. Nós pedimos essas bênçãos humildemente, sem nenhum mérito, mas pedimos pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, meus amigos, vamos acompanhar aí na tela. Só um minutinho aí. Okay. Cristão é uma nova criatura. Em sua vida, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, conforme diz lá em 2 Coríntios 5,17. Embora esteja no mundo, o cristão não tem compromisso com interesses mundanos. Por quê? Porque ele é cidadão e embaixador do reino celestial, o reino de Cristo, né? Por palavra e exemplo, deve influenciar outras pessoas, oferecendo-lhes um estilo de vida melhor. Não faz isso com extremismo ou ar de superioridade, mas porque tem Cristo no coração e deseja espalhar seu amor. A Bíblia ensina como tal experiência é vista no dia a dia do cristão. É o que nós vamos ver agora. Então, o testemunho mais poderoso, meus amigos, do, é, do Evangelho de Cristo, né? É uma vida transformada por esse Evangelho, tá?
Ao mesmo tempo, o pior testemunho é quando alguém professa ser cristão e as pessoas não veem atitudes cristãs, né? Não veem uma mudança na vida dessa pessoa. Então, esse é um dos maiores maus testemunhos, né? Isso ele atrapalha muito, né, a pregação do evangelho. Mas uma vida bem ordenada, uma vida que segue esses princípios que nós vamos aprender agora, é um dos maiores testemunhos que o mundo tem do cristianismo, né? A respeito do cristianismo. Muitas pessoas não vão ler uma Bíblia, mas nós podemos ser a Bíblia para essas pessoas, né? Se elas verem Cristo em nós. Nós vamos começar aí na primeira pergunta, vendo que práticas são essenciais para o crescimento espiritual do cristão. Vamos ver algumas práticas que são essenciais para o nosso crescimento espiritual, tá? Começando aí por João 5,39, que diz: examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus, né? Então, a primeira prática essencial para o nosso crescimento espiritual é o estudo da palavra de Deus. E veja que a palavra que Jesus usa aí é examinar, né? Isso daí mostra que nós não podemos estudar a Bíblia de uma forma superficial. Nós temos que buscar, nós temos que nos esforçar para estudar realmente a Bíblia, né? Um estudo mais profundo, né? E não uma leitura superficial. Isso nós precisamos fazer todos os dias. Segunda prática, não menos importante, é a oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Isso aqui, meus amigos, é algo que nós precisamos alcançar na nossa vida. Nós precisamos aprender a orar sem cessar. Isso não significa que nós vamos passar o dia inteiro trancados no nosso quarto em oração. Claro que não, nós temos as nossas atividades e em meio a essas atividades nós podemos estar em oração, nós podemos elevar nosso pensamento a Deus em oração, conversar com Ele e levar a Ele ali as nossas os nossos agradecimentos, as nossas necessidades, os problemas, as dificuldades que nós estamos enfrentando ali no dia, durante o dia, né, naquele momento. Enfim, tudo, a cada momento, tudo que nós estivermos fazendo, nós temos que elevar o pensamento a Deus em oração. Foi assim que Jesus viveu e por isso ele foi o único ser humano que não pecou nessa terra, porque ele conseguiu viver de acordo com esse ideal de Deus, orando sem cessar. E quando nós oramos sem cessar, nós estamos assim ligados a Jesus, né? Enquanto nós estivermos em oração, nós estaremos ligados a Ele. A partir do momento que a gente cessa essa comunhão com Ele, então nós nos afastamos dele, né? Nos separamos de Jesus. Mas Jesus disse que nós temos que estar ligados a Ele, assim como o ramo está ligado à videira. Ou seja, em todo momento o ramo está ligado à videira. É assim que nós devemos viver também. Outra prática essencial para a vida do cristão está em Hebreus 10:25, que diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, a terceira prática aí é o congregar-se. E onde é que nós congregamos, meus amigos? É na igreja, na casa de Deus. Então, o conselho de Deus é que a gente não deixe de se congregar na igreja. Ou seja, a frequência na igreja, né, ir à igreja é muito importante. Eu lembro que uma senhora falou que a igreja é como uma fogueira e os membros são como as brasas, né?
Enquanto a brasa está ali dentro da fogueira, ela está queimando ali, né? Mas a partir do momento que você tira uma brasa e separa, você afasta da fogueira, o que que acontece? Essa brasa apaga, né? Então, é assim mesmo. A, na igreja, nós podemos nos fortalecer, nós podemos juntos buscar a Deus, o mais fraco ajudando o mais forte, desculpa, o mais forte ajudando o mais fraco. Muitas vezes, quando nós estamos aflitos ou fracos na fé, então Deus prepara uma mensagem especialmente para nós. Deus usa o mensageiro ali para trazer uma mensagem que nos fortalece, que nos anima, né? Então, é muito importante. Muitos pensam que podem viver sem frequentar a igreja, mas aqueles que eu já vi, aqueles que tentaram fazer isso, todos abandonaram a fé, tá? Então, não faça isso. Marcos 5, 18 a 20, agora na letra D, tem mais uma prática. Vamos ler aí, ó. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. A quarta prática, meus amigos, é o testemunho. É testemunhar de Jesus para as outras pessoas. O que que Jesus falou aí para aquele homem que tinha sido curado, né? Aquele homem endemoniado que tinha uma legião de demônios? Jesus disse para ele: vai para tua casa, para os teus, ou seja, para os teus familiares, né? Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, o testemunho é simplesmente você falar o que Jesus tem feito na sua vida, né? Claro, existem outras formas de testemunho. Por exemplo, a entrega de um folheto é uma forma de você levar o evangelho. Mas a principal é você fazer, falar do que Jesus tem feito na sua vida para aqueles que estão próximos de você, tá certo? Então, o testemunho também é essencial na vida do cristão, é aquilo que mantém a nossa fé acesa, né? E a quinta prática, Efésios 5:19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, o louvor também é uma prática essencial para a vida do cristão, né? Muitas vezes, também quando estamos tristes, né? Uma música ali tem o poder de nos animar, né? E é claro que eu estou falando de músicas cristãs, né? Não estou falando de músicas mundanas, nem seculares, e nem gospel. Estou falando de músicas cristãs, músicas que louvam a Deus de verdade. Então, ouvir, cantar hinos e cânticos espirituais é a quinta prática essencial para o nosso crescimento espiritual. Vamos para a segunda pergunta. Agora, nela, nós vamos responder algumas perguntas aí, ó. A letra A: que palavras devem e não devem sair da boca do cristão? Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe significa desprezível, obscena, indecente. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, que palavras devem e não devem sair da boca do cristão? Primeiro, palavras que não devem sair. Aqui, Deus diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra obscena, indecente, né? Nenhuma palavra desprezível, tá? Agora, o que deve sair da boca do cristão? Somente palavras que edifiquem, somente palavras que transmitam graça aos que ouvem, somente palavras que abençoem a vida das pessoas. Então, jamais deve sair da nossa boca palavras que amaldiçoem as pessoas,
palavras que, em vez de edificar, destroem, né? Então, são essas palavras que devem sair da nossa boca. Na letra B agora, o que o cristão deve buscar? Por quê? Vamos ver. Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, o que o cristão deve buscar? Nós devemos buscar as coisas lá do alto. Quando diz lá do alto, está se referindo ao céu. Devemos buscar as coisas celestiais, as coisas do céu, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E por quê? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, o que o cristão deve buscar? Devemos buscar as coisas do alto, as coisas do céu. Por quê? Porque a nossa pátria está lá. A nossa pátria, a pátria do cristão, não está aqui nessa terra. Por isso, nós não devemos buscar as coisas da terra. Nós devemos buscar as coisas do céu, porque a nossa pátria está lá, né? E é de lá que o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, virá para nos buscar. Letra C agora. O que o cristão deve pensar? Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, o que o cristão deve pensar? Deve pensar nas coisas do alto, né? Nas coisas lá do céu e não nas coisas que são daqui dessa terra. É bem parecido com o que nós acabamos de ver na letra B, né? Devemos buscar as coisas do céu e isso envolve o pensamento também. Devemos pensar nas coisas do céu e não nas coisas da terra. O que mais o cristão deve pensar? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Então, o que deve ocupar o nosso pensamento? Tudo que tem essas características aí, tá? Então, esse aqui é um filtro que Deus deixou para nós, tá? Então, vamos pegar aí como exemplo uma novela. Vamos passar pelo filtro. O filtro é Filipenses 4:8. Ao assistir uma novela, aquilo ali, aquelas cenas ali, o que está sendo falado, está ocupando nosso pensamento, né? Mas Deus diz que tudo que é verdadeiro deve ocupar o nosso pensamento. O que está sendo apresentado ali é verdadeiro? Não. Então, não passa. É respeitável? Não. É justo? Não, porque você vê vários pecados ali sendo apresentados, né? É puro? Não. Ali você vê imoralidade, então não passa por esse filtro. É amável? Não, ali você vê vingança, você vê inveja, enfim. É de boa fama? Tem alguma virtude? Tem algum louvor ali? Então, nós vemos que as novelas, né, em geral, não passam pelos filtros de Filipenses 4:8. Então, é algo que não deveria ser assistido por nenhum cristão. E aí você utiliza isso para filmes, séries e qualquer outra coisa, e aí você vai saber se aquilo é da vontade de Deus ou não que você assiste. Vamos agora para a terceira pergunta: como o cristão deve se comportar em relação ao seu próximo? Agora vamos ver os conselhos de Deus com relação ao nosso comportamento com o nosso próximo, tá? Na letra A, Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor.
Então, como o cristão deve se comportar em relação ao seu próximo? Aqui na letra A, nós vemos que o cristão ele deve ser servo dos outros, e isso por amor, ok? Então, nós devemos servir, né? E Jesus mesmo nos deu o seu exemplo. Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir. Então, assim também nós devemos viver para servir, assim como Jesus viveu. Letra B agora, Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, como o cristão deve se comportar em relação ao seu próximo? O cristão deve sempre falar a verdade ao seu próximo, né? Deve deixar a mentira e sempre falar a verdade. A mentira, meus amigos, é um pecado muito grave para Deus. Nós vemos isso nas listas de pessoas, de pecados, de pecadores, aliás, que vão ficar, que não serão salvos, né? E você vê que praticamente todas as listas têm os mentirosos. Então, a mentira, às vezes, não parece algo grave, né? Aos nossos olhos, mas para Deus é muito grave. O próprio Jesus falou que o pai da mentira é Satanás, né? Então, devemos sempre falar a verdade com o nosso próximo. O que mais? Na letra C, 1 João 4:10 e 11. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, como nós devemos viver, nos comportarmos com relação ao nosso próximo, né? Devemos amar aos outros, devemos amar a todas as pessoas. Jesus disse que devemos amar até os nossos inimigos, né? Isso não quer dizer que você precisa conviver com seu inimigo, mas você não vai jamais pagar o mal com o mal, né? Você não vai desejar o mal dele e nem fazer o mal para ele, né? Você deve amar, nós devemos amar, né? A todos, inclusive nossos inimigos. É claro que isso só é possível mediante a operação do Espírito Santo na nossa vida, né? Por meio da santificação. Letra D agora, Colossenses 4:5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitar as oportunidades. Então, como nós devemos nos comportar com relação ao nosso próximo? Com sabedoria, né? Devemos ter muita sabedoria para com os que são de fora, ou seja, para os que não são cristãos, ou os cristãos de outras denominações, né, que não sejam a nós, que não seja a nós, para que a gente sempre dê um bom testemunho a todos, né? E quando nós tivermos a oportunidade de falar para outras pessoas do amor de Deus, do que Jesus tem feito na nossa vida, se nós tivermos a oportunidade de falar a verdade, né? A verdade revelada na palavra de Deus para outras pessoas, nós devemos aproveitar essas oportunidades, né? É isso que Deus está nos dizendo aí. Letra E agora, Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso tenha, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, como nós devemos nos comportar? Devemos suportar uns aos outros, né? E aí existe um debate sobre o que significaria se suportar. Eu interpreto literalmente, é suportar mesmo. Devemos, usando outra palavra aí, aguentar uns aos outros, né? Por quê, meus amigos? Porque nós, como pecadores, né, nós não temos nem como agradar a todos e nem todos vão nos agradar. Tem pessoas que nós não não vamos com a cara, né? Vamos dizer assim, português claro. E aí, por eu não ir com a cara de alguém, eu devo
xingar essas pessoas, devo maltratar. Não, nós acabamos de ver que nós devemos amar. Mas aí, amar as pessoas que nós não vamos com a cara, que nós não gostamos, é difícil. E aí, Deus diz que nós devemos suportar. Devemos suportar não só aqueles que nós não gostamos, mas os que nós amamos também, né? Porque muitas vezes é difícil, né? Convivermos em família, mas nós devemos suportar os nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais, né? Devemos ter paciência com todos. E além disso, nós devemos perdoar a todos, né? Assim como Jesus nos perdoou, nos deu o exemplo, né? E lá na oração do Pai Nosso diz que nós devemos perdoar assim como Deus nos perdoou. Ou seja, se nós não perdoarmos, Deus também não poderá nos perdoar. Quarta pergunta agora: como o cristão deve se comportar em relação aos seus irmãos na fé? Vejo que agora é um grupo específico, né? Antes, na pergunta anterior, nós vimos como devemos nos comportar com relação ao nosso próximo. Isso envolve, inclui a todos, mas agora nosso comportamento com relação aos nossos irmãos na fé, tá? Ou seja, outros cristãos. Na letra A, Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, o cristão, ele deve fazer o bem a todos, mas especialmente, principalmente, ele deve fazer o bem aos seus irmãos na fé, né? A sua família da fé, tá certo? E isso aqui é algo muito, muito importante, né? Porque, como eu falei lá no começo, a igreja, um dos objetivos dela é nós nos ajudarmos mutuamente, né? Então, imagina uma pessoa que está passando necessidade, por exemplo, e ela não tem familiares que façam isso por ela, né? Onde que ela deveria encontrar apoio, ajuda, né? Na sua família da fé, né? Na sua igreja. Letra B, 1 João 4:20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, como é que o cristão deve se comportar em relação aos seus irmãos na fé? Ele deve amar, assim como nós devemos amar ao nosso próximo, amar a todos, né? Mas especialmente devemos amar aos nossos irmãos na fé. E é bem interessante esse texto bíblico, né? Que diz que a pessoa que diz amar a Deus, mas que odeia o seu irmão, é mentirosa. É impossível você não amar ao seu irmão, que você consegue ver, e amar a Deus que você não vê. Nós não vemos Deus, né? E aí, se eu não consigo amar ao meu irmão, alguém que está do meu lado, alguém que eu vejo, imagina a Deus que eu nem vejo, né? Então, o amor a Deus, ele é revelado através do amor ao próximo. Letra C agora. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, quando algum irmão for surpreendido em alguma falta, em algum pecado, o que nós, como cristãos, devemos fazer? Nós devemos corrigi-lo com espírito de brandura. Nós devemos amar e acolher esse irmão que caiu em pecado. Mas o que nós vemos, meus amigos, é que muitas vezes é, acontece o contrário disso, né? Em vez de encontrar apoio, alguém que caiu em pecado acaba encontrando o que? Acusação, né? Exclusão, a pessoa é excluída, né? Pelos irmãos e muitos acabam se afastando e abandonando de vez a fé. E eu acredito que
muitos serão cobrados por Deus, muitos serão responsabilizados por Deus por atitudes como essa, né? Que contribuíram para que pessoas abandonassem a fé. Jesus disse que todos para ele são importantes, que nós devemos cuidar dos pequeninos, né? E quem for pedra de tropeço para um pequenino, era melhor amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no mar. Então, cada pessoa para Deus é importante. Então, no momento que alguém cai em pecado, é claro, nós não vamos defender o pecado dela, né? Mas nós devemos amar a essa pessoa, acolher e ajudar, fortalecer, né? Para que ela permaneça na fé. Quinta pergunta agora, nós vamos ver que princípios a Bíblia estabelece para o vestuário do cristão. São dois textos. Primeiro, Pedro 3, versos 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, que princípios nós encontramos aí com relação ao vestuário do cristão? Nós devemos o nosso adorno, né, o nosso enfeite não deve ser o que é exterior, mas sim o que é interior. Ou seja, nós devemos ter um espírito manso e tranquilo. Isso sim é de grande valor diante de Deus. Nós vemos lá na história de Samuel, quando ele foi ungir Davi como rei, né? E Jessé, pai de Davi, tinha 8 filhos. Jessé então trouxe o filho mais velho, e aí Samuel pensou, é esse, um rapaz forte, bonito, né? E aí Deus disse, não, Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração, eu vejo o interior. Então, para Deus, mais importante é o nosso interior, é o que está dentro de nós. Né? Isso é o que tem grande valor diante de Deus. E aí depois Jessé foi trazendo filho por filho, e Samuel pensou, é esse aí, agora é esse. E acabar foi o filho mais novo, né, o mais fraquinho talvez, e esse foi o escolhido por Deus. Letra B agora, 1 Timóteo 2, 9 e 10. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Então, que princípios nós encontramos aqui com relação ao vestuário do cristão? O cristão deve se vestir com trajes decentes, modestos, né? Deve se vestir com modéstia e com bom senso. E aí ele cita aí, não com cabeleira frisada, com ouro ou pérolas, com vestuário dispendioso ou caro, né? Porém com boas obras. Então, mais importante para Deus são as nossas boas obras, tá? Mais importante do que o nosso exterior. Então, veja, meus amigos, o que que nós vemos hoje no mundo, né? Não vou nem pegar a igreja aí, mas nós vemos a mesma coisa dentro da igreja. O que que nós vemos no mundo de forma geral? Nós vemos que homens e mulheres, mas isso, desculpa as mulheres, mas é o que eu penso, né? Mas principalmente as mulheres não se vestem com trajes decentes, né? Mas a mulher cristã, ela vai considerar esses princípios, né? Ela vai se vestir com traje decente, com modéstia, ou seja, não querendo atrair atenção para ela, e com bom senso, né? E bom senso é uma coisa que falta muitas vezes para o ser humano, né? E aí você vê que nos dois textos bíblicos, apesar de terem sido escritos
por pessoas diferentes, né? Esse aqui por Pedro, outro por Paulo, mas claro que o Espírito Santo está dirigindo os dois. Veja que quando eles citam coisas que não agradam a Deus, eles enfatizam três coisas. Os dois enfatizam três coisas. Eu até coloquei lá no grupo hoje esse texto lá. Então, o que que eles enfatizam? Cabelos, aqui, ó, frisado de cabelos, e aqui, cabeleira frisada. O que mais? Joias, você vê aqui em Timóteo ouro ou pérolas, e aqui adereços de ouro. E a terceira coisa, vestuário. Aqui, aparato de vestuário, e aqui, vestuário dispendioso. Então, se você analisar, quando se fala de vaidade, né, que é o grande problema relacionado ao vestuário, está na vaidade, está em você buscar chamar atenção para si e não para Deus, né? Deus disse que nós devemos fazer tudo para a glória dele, e aí muitos buscam a glória para si mesmos. Você vê que as principais coisas relacionadas à vaidade são essas três, né? Com relação ao cabelo, né? Joias, uso de joias e as roupas, né? Então, nós temos que estar atentos para ver se nós não estamos nesse caindo nesses pontos, né? Agora nós vamos na sexta pergunta ver qual deve ser a atitude do cristão com relação ao seu casamento, tá? A letra A, 1 Coríntios 7, versos 10 e 11. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido e que o marido não se aparte de sua mulher. Então, qual deve ser a atitude do cristão com relação ao seu casamento? Se marido e mulher se separarem, se não for pelo motivo bíblico, que nós vamos já ver qual é, eles não devem aliás, desculpa. Primeiro, o conselho de Deus é que o casal não se separe, né? Porque o desejo de Deus é que todos os casais permaneçam unidos, né? Até o fim. Então, primeiro, o conselho de Deus, não se separem. Segundo, se vocês vierem a separar-se e não for pelo motivo bíblico, então que não se case, porque se casar estará em adultério, ou que se reconcilie com seu marido, tá? Então, esses são os conselhos de Deus aqui nesses versos. 1 Coríntios 7, 12 a 15 agora. Aos mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Então, qual deve ser a atitude do cristão com relação ao seu casamento? Aqui é um conselho para quem tem o seu cônjuge, para quem tem um cônjuge que não tem a mesma fé, o que é incrédulo, né? Então, se o seu cônjuge é incrédulo, e ele consente em morar com você, ele não deseja se separar, então você não deve se separar. Diz aí, não abandone. E isso vice-versa, né? Serve para marido, para homem e para mulher. E o motivo que Paulo dá, né, é interessante.
Porque ele diz aqui no finalzinho, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e vice-versa. Então, quem é crente, né, o cônjuge crente, ele pode ser uma influência para a salvação do seu cônjuge incrédulo, né? Para a santificação dele e dos filhos também. Ele diz aqui, ó, de outra sorte, os vossos filhos serem impuros, porém agora são santos. Esse é um ponto. Outro ponto, se o cônjuge descrente quiser separar-se, então Deus, nesse caso aqui específico, Deus permite a separação e permite um novo casamento, porque ele diz assim, em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Tá? Então esse aqui é um dos motivos bíblicos em que Deus permite um novo casamento. Letra C agora, Mateus 19, 3-9. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Repudiar, divorciar, tá? Então respondeu ele, Jesus, né? Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, qual deve ser a atitude do cristão com relação ao seu casamento? O cristão, ele não deve separar-se, né? Por quê? Porque o que Deus ajuntou, o homem não deve separar. Então, nem eu devo ser motivo de separação para o meu casamento e nem devo permitir que outros sejam, certo? Porque o desejo de Deus é que os casais permaneçam casados. Especialmente quando se tem filhos, né? Nós sabemos que os que mais sofrem são os filhos. Então, meus amigos, aqui Jesus confirma o relato da criação, Jesus confirma a instituição do casamento lá no Jardim do Éden, e ele confirma que quando homem e mulher se unem, eles se tornam uma só carne. E o desejo de Deus é que eles permaneçam unidos, não se separem. Letra D agora, Mateus 5,32. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, aqui nós vemos um segundo motivo bíblico para a separação. Desculpa, para a separação e que permite um novo casamento, que é o que? O adultério, relações sexuais ilícitas. Então, um cônjuge tem a permissão de Deus para separar-se quando o outro cometeu adultério, tá? E aí ele está livre para ele pode ter um novo relacionamento sem estar em adultério. Mas Jesus fala aí, e aí a gente entende aquele texto lá de 1 Coríntios 7, que a gente leu lá no começo, que se a pessoa separa por um motivo não bíblico e casa, né? Então, essa pessoa está em adultério. Ok? A leitura aí, ó. Qualquer que repudiar sua mulher, a expõe a tornar-se adúltera. Aí eu pulei aí de propósito, né? Exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Ou seja, se você se separa e não for por relações sexuais ilícitas, não for por adultério, você expõe o cônjuge a tornar-se adúltero. Por quê? Porque se ele tiver um outro relacionamento, ele estará em adultério. E quem casar com essa pessoa também estará em adultério. Por isso que lá em 1 Coríntios 7 Paulo diz que marido e mulher não devem se separar, né? Que a mulher não deve se separar do marido, e se separar, que não se case.
Por quê? Porque se casar, ela estará em adultério, porque ela não separou pelo motivo bíblico, tá certo? Então, aí a gente consegue entender bem aquele outro verso lá em 1 Coríntios 7. Mais um conselho de Deus para o casamento, Hebreus 3, 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, o conselho de Deus é que o matrimônio, o casamento, deve ser digno de honra, né? E o que nós vemos hoje, né, é um ataque de Satanás contra o casamento, contra a família, né? E digno de honra também deve ser o leito sem mácula, o leito sem mancha, ou seja, está falando da vida sexual do casal, que não deve ser manchado por práticas que desagradam a Deus, né? E aí o que que nós vemos hoje? Nós vemos com relação ao sexo, né? Sendo totalmente deturpado fora do casamento e também muitas vezes dentro do casamento, né? E diz aí, Paulo diz que o porquê que nós devemos fazer isso? Porque Deus vai julgar os impuros e os adúlteros. Esses impuros aí têm a ver com os pecados sexuais fora do casamento, antes do casamento, aliás. Os solteiros, né? E adúlteros têm a ver com pecados sexuais sendo casado, tá certo? Finalizamos essa parte. Agora nós vamos para a sétima pergunta agora. Qual deve ser a atitude do cristão com relação à sua família, tá? Com relação à família agora. Nós vimos com relação ao casamento, né? Com relação ao cônjuge, agora com relação a toda a família. A letra A aí, com relação a todos, né? Todos da nossa família. 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, qual deve ser a atitude do cristão com relação à sua família? O cristão deve cuidar dos seus, né? Deve cuidar dos seus familiares, especialmente os da sua própria casa. E quem não faz isso, Deus diz aí que tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, olha só, meus amigos, nós devemos amar e cuidar, ajudar a todos, mas principalmente nós devemos fazer isso com os nossos familiares e com a nossa família, né? Ou seja, aqueles que moram com a gente, né? Então, isso é um grande testemunho perante o mundo, se nós fazemos o que Deus está nos ordenando aí. Por outro lado, se não fazemos, isso é um grande mau testemunho perante o mundo. Letra B agora. Maridos, conselho para os maridos, Efésios 5, 25, 28 e 29. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, qual é o conselho de Deus para os maridos? Para o marido cristão. O marido cristão deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, a ponto de estar disposto a se entregar por ela, como Cristo se entregou. Isso aqui é muito sério, né, meus amigos? Imagina se todos os maridos cristãos, crentes, né, fizessem isso. Infelizmente, não é o que vemos muitas vezes, né? Também o marido deve amar a sua mulher como ele ama o próprio corpo. Se ele ama o seu corpo, ele cuida do corpo. Então, assim também, se ele ama a esposa, ele vai cuidar dela, vai alimentar e cuidar dela, né? Como também Cristo faz com a igreja. E qual é o conselho de Deus para as esposas cristãs? Efésios 5, 22 a 24.
as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, qual deve ser a atitude das esposas? As esposas devem ser submissas ao seu marido, como são submissas ao Senhor Jesus, né? E aí existe uma discussão muito grande com relação a isso, muitas mulheres não aceitam isso, mas não sou eu que estou dizendo, né? É Jesus, é Deus que está falando, e nós vemos a origem disso, não era para ser assim, nós vemos a origem disso lá em Gênesis 3, né? Quando a mulher pecou, e a consequência do seu pecado foi que ela seria governada pelo seu marido, né? Então, não era para existir uma hierarquia dentro da família. Homens e mulheres, homens e mulheres foram criados iguais e não haveria um maior que o outro, mas por causa do pecado, então foi necessário, Deus na sua sabedoria sabia que seria necessário ter uma hierarquia. Então Deus colocou o homem como cabeça da família, cabeça da mulher. Agora, o que nós acabamos de ver, né, no texto anterior, é que muitos homens que cobram que as mulheres sejam submissas esquecem qual deve ser a parte deles. Qual deve ser a parte deles? Maridos, amem a sua esposa como Cristo ama a igreja, como você ama o seu próprio corpo. Então, imagina um marido que ama a esposa dessa forma. Esse homem vai oprimir a esposa, ele vai subjugar, ele vai maltratar? Não. Ele vai fazer o quê? Ele vai amar. Uma esposa que tem um marido que a ama dessa forma, vai ter dificuldade em ser submissa ao seu marido? Não, não vai. Porque ela confia e ela sabe que tudo que ele faz é para o bem dela. Agora, isso quer dizer também que o marido não pode, o marido deve decidir tudo sozinho em casa? Também não. O marido que ama a sua esposa, ele vai querer ouvir a opinião dela, ele vai consultá-la quando precisar tomar uma decisão, vai consultar a Deus, claro, principalmente, antes de tomar uma decisão, entendeu? Então, não quer dizer, a mulher ser submissa não quer dizer que ela vai ser, ela não tem uma voz ativa dentro de casa, tá bom? Letra D agora, conselho aos pais, Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, os pais não devem provocar os seus filhos a ira, mas devem criá-los na disciplina. Isso daqui é uma coisa que tem sido esquecida hoje, né? Disciplina, na disciplina e também na admoestação do Senhor. Ou seja, os filhos devem ser criados nos caminhos, no caminho de Deus, né? E hoje muitas crianças, né, muitos filhos não têm contato com Deus, com a Bíblia, né? E isso é responsabilidade dos pais. E eles não têm porque os próprios pais não têm essas coisas, né? Mas quando Jesus voltar, ele vai cobrar os pais, vai perguntar onde estão os filhos que te dei, né? E qual o conselho de Deus para os filhos? Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, qual o conselho de Deus para os filhos, para todos que são filhos? Os filhos devem obedecer seus pais no Senhor, devem honrar seu pai e sua mãe, conforme diz o quinto mandamento da lei de Deus. Só um minuto, meus amigos.
Muito bem, meus amigos, fechamos essa parte aqui. Vamos para a oitava pergunta agora. Que princípios Deus estabelece para orientar o comportamento sexual do cristão? Vamos ver os princípios com relação ao comportamento sexual do cristão. Êxodo 20:14 aí na letra A. Não adulterarás. Esse é o sétimo mandamento da lei de Deus e ele se aplica especialmente àqueles que são casados. Então, quem é casado, ele não vai jamais adulterar, não vai trair o seu cônjuge, né? Por quê? Porque os mandamentos do quinto ao décimo revelam o nosso amor ao próximo, né? E esse mandamento especial revela o amor de um cônjuge pelo outro, né? Então, o marido ou a esposa cristãos jamais vão fazer isso. E como isso destrói a vida das pessoas, né, meus amigos? Como isso traz traumas, né, para a vida de muitas pessoas. Eu estou falando do adultério. Na letra B, agora, 1 Coríntios 6:9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. E aí o texto continua, né? Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos algumas práticas pecaminosas que são condenadas por Deus e são citadas aqui, né, nessa lista de pessoas, né, que não herdarão o reino de Deus, ou seja, que não serão salvas. E aí o que é citado aí? Os impuros e os adúlteros, que nós já comentamos do outro texto lá de Hebreus 13, né? Impuros, os pecados sexuais sendo solteiro, adúlteros, pecados sexuais sendo casado. Efeminados são aqueles que aqui está falando mais claramente da homossexualidade, né? Aqueles que são homens, mas com é, é, modos femininos, né? Vamos dizer assim. Está falando da homossexualidade. Então, também é um comportamento sexual que não deve fazer parte da vida cristã. E os sodomitas. Os sodomitas, essa palavra, se você procurar no dicionário, você vai ver, ela tem origem da palavra Sodoma, né? Da cidade foi destruída por Deus. E qual era o principal pecado, né, dos sodomitas? Era a prática homossexual, né? E aí essa prática homossexual, ela envolve o sexo anal. Então, se você procurar no dicionário, você vai ver que sodomita é aquele que pratica o sexo anal. O sexo anal, meus amigos, ele é antinatural, tá? Ele não foi, o ânus não foi feito para o sexo. Deus fez ali a genitália do homem e da mulher, foi criada para isso, mas não o ânus. Então, aqueles que praticam isso, isso também é um pecado que desagrada a Deus, né? Claro, como todo pecado, e não é um comportamento sexual que deve fazer parte da vida cristã. Letra C agora, 1 Coríntios 6:18. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, o cristão ele vai fugir da impureza e da imoralidade. Interessante é que a imoralidade é um pecado contra o próprio corpo. A Bíblia não fala isso de nenhum outro pecado, somente da imoralidade. Então, vejam a seriedade, né, dos pecados sexuais, né? São pecados que você comete contra o seu próprio corpo. Nona pergunta agora, qual a posição do cristão em relação aos costumes e diversões mundanos? Na letra A, 1 João 2:15-17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo.
Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, qual a posição do cristão em relação aos costumes e diversões mundanos? O cristão não deve amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, né? Por quê, meus amigos? Porque tudo que há no mundo não procede do Pai, mas procede do mundo, não procede de Deus, né? Os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, tudo isso procede do mundo. E esse mundo vai passar. Quem é que vai ficar? Quem é que vai permanecer? Aqueles que fazem a vontade de Deus, né? Então, o cristão não deve participar dos costumes e diversões mundanos. Tiago 4,4 diz: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, aqui está dizendo que o cristão não pode ser amigo do mundo, porque se ele for amigo do mundo, ele se faz inimigo de Deus, né? Então, nós não devemos ter a amizade do mundo, né? Ser amigos do mundo. E isso inclui esses costumes e diversões mundanos. Muito bem, meus amigos, nós estamos caminhando para a parte final. Eu peço um pouquinho de paciência de vocês, porque esse estudo ele é um pouco extenso, mas nós já estamos indo para o final dele, tá? Porque são várias áreas, como vocês estão vendo, são vários textos bíblicos, mas nós vamos já finalizar. 10ª pergunta aí: qual deve ser o comportamento cristão em relação às autoridades e os impostos? Olha só, é isso que Deus nos revelou na sua palavra. Romanos 13, de 1 a 6. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Então, veja, meus amigos, a pergunta é: qual deve ser o comportamento cristão em relação às autoridades? Nós devemos estar sujeitos às autoridades superiores, né? Por quê? Porque eles foram instituídos por Deus, né? E eles são ministros de Deus para castigar aqueles que praticam o mal. E aí diz aí que se você não pratica o mal, não tem o que temer, né? Não tem por que ter medo das autoridades. Mas quem pratica o mal, sim, esses devem temer. Então, devemos estar sujeitos a essas autoridades, não só pelo medo da punição, mas por dever de consciência. E com relação aos tributos, Deus disse que nós devemos pagar os tributos, né? Então, devemos ser honestos no pagamento dos tributos. Nós sabemos que, infelizmente, aqui no Brasil pagamos até demais, mas isso não é desculpa para a gente burlar alguma coisa, para a gente fazer alguma prática desonesta para pagar menos tributos, tá bom? Vamos ver agora na 11ª pergunta, como o cristão deve agir no trabalho? Qual deve ser a atitude do cristão no trabalho? Eclesiastes 9:10, aí na letra A. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, tudo o que vier à nossa mão para nós fazermos, nós devemos fazer conforme as nossas forças. Em outras palavras, nós devemos fazer o nosso melhor. Isso é um conselho de Deus que nós podemos usar não só no trabalho, mas em toda a nossa vida, né? Qualquer área. Letra B agora, Colossenses 3, 22 a 24. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor.
Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Então, como o cristão deve agir no trabalho? Nós devemos obedecer em tudo ao nosso Senhor, né? E não só quando estamos sendo vigiados, com o objetivo de agradar homens, mas devemos servir, né? Obedecer também quando não estamos sendo vigiados. E tudo que nós fizermos, nós devemos fazer de todo o nosso coração, como se fosse para Deus e não para homens. Então, no meu trabalho, eu procuro colocar isso em prática. Eu faço as coisas não para agradar o meu chefe, o meu patrão, mas sim para agradar a Deus. Eu procuro fazer o meu melhor para Deus, como se fosse para Deus e não para homens, né? Muitas vezes nós não temos o reconhecimento dos homens, né, no nosso trabalho, mas Deus, ele vê o nosso trabalho, nosso esforço. Deus vê quando nós fazemos o nosso melhor e diz aí que é dele que nós vamos receber a nossa recompensa, né? É a Cristo, o Senhor, que nós estamos servindo. Penúltima pergunta agora, meus amigos. Que cerimônias foram instituídas por Jesus para os cristãos e o que elas significam? Santa Ceia. Santa Ceia relembra a morte de Jesus e nossa morte para o pecado. 1 Coríntios 11, 23 a 28. Você pode ler depois. O pão representa o corpo de Jesus, que foi sacrificado por nós. Isso está em Mateus 26, 26. E o vinho, que é o suco da uva não fermentado, não alcoólico, simboliza o sangue de Cristo derramado pelos nossos pecados. Isso está em Mateus 26, 27 e 28. Temos também a cerimônia do lava-pés, que é a cerimônia da humildade. Mostra que todos somos iguais perante Deus e igualmente necessitados dele para a salvação. Você vê isso lá em João 13, verso 4, de 12 a 15. E última pergunta agora, meus amigos. A quem Deus considera bem-aventurado, ou seja, muito feliz? Salmos, capítulo 1, versos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a quem Deus considera bem-aventurado, seja muito feliz. Bem-aventurados são os homens, as pessoas que não andam no conselho dos ímpios, né? Então, eles vão buscar conselhos em quem? Nos seus irmãos na fé, né? Seus familiares, e principalmente conselho de Deus através da sua palavra, né? Não param no caminho dos pecadores, ou seja, não vivem na prática do pecado, né? Não se unem a outros para pecar e nem se assentam na roda dos escarnecedores, né? Ou seja, as suas amizades não são as amizades mundanas, né? Mas principalmente as amizades dentro ali do ambiente cristão. E o cristão vai ter o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei ele vai meditar de dia e de noite. Todos aqueles que fazem isso serão felizes, né? Muito felizes, serão bem-aventurados, serão abençoados por Deus. E aí, meus amigos, nós chegamos na nossa decisão, né? Todo final de estudo nós precisamos tomar uma decisão importante. E a nossa decisão de hoje é essa. E eu peço que você acompanhe a leitura, e você leia comigo, e se for da sua vontade, que você tome essa decisão. Aceito viver de acordo com todos os princípios cristãos, como, vamos citar alguns, né? Relacionar-me diariamente com Deus, estudando a Bíblia e orando, frequentando regularmente a igreja, participando dos cultos e testemunhando de Cristo, revelar modéstia e bom senso na aparência exterior e priorizar a beleza interior, amar os meus irmãos,
não me envolver com diversões e costumes mundanos, manter-me puro estando casado ou solteiro e todos os demais princípios apresentados aqui. Quero fazer a vontade de Deus todos os dias da minha vida. Amém? Espero que esse seja o seu desejo, meus amigos. Espero que você tome essa decisão de colocar em prática todos os princípios que Deus deixou na sua palavra, para que nós tenhamos uma vida mais feliz, né? E tudo isso que Deus falou ali que nós devemos fazer é para o nosso bem, é para a nossa felicidade. E aqueles que fizerem isso serão bem-aventurados, né? Serão felizes. E, no final de tudo, ainda serão salvos. Então, vale a pena, compensa obedecer a esses princípios da palavra de Deus. Então, convido você a fechar os olhos para nós orarmos e assim nós vamos concluir o estudo de hoje. Pai querido, muito obrigado por mais um estudo da tua palavra, onde nós podemos aqui aprender vários princípios que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. E eu quero pedir que o Senhor nos ajude a colocarmos cada um deles em prática. Possamos fazer a tua vontade, Pai, fazer aquilo que te agrada todos os dias da nossa vida. E assim nós possamos receber as tuas bênçãos em nossa vida, para que nós possamos também, assim, abençoar a vida daqueles que entram em contato conosco todos os dias, especialmente aqueles que são da nossa casa, aqueles que são da nossa família, Pai. Abençoe os nossos amigos que dedicaram esse tempo para estudar e aprender da Tua palavra, que eles continuem crescendo na Tua graça e no Teu conhecimento. É em nome de Jesus que eu te peço e agradeço as bênçãos. Amém. Amém. Tudo bem, meus amigos, eu agradeço a presença de vocês em mais uma aula. Tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu tenho um compromisso agora, vocês viram até ligar aqui durante a oração, mas se tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, faça sua pergunta lá no grupo que depois eu respondo, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês. Terça-feira à noite nós vamos ter mais uma transmissão, né? Eu vou fazer a segunda parte do sermão intitulado Escolhas Definem Destinos, tá bom? É a parte 2. E vocês estão convidados a participar. E a próxima aula, provavelmente não, já vou avisar vocês que não vai ser no sábado à tarde, vai ser na sexta à noite, porque sábado à tarde eu vou ter um compromisso com o quarteto, tá? Então, nessa próxima semana, vamos ter encontros na terça e na sexta à noite. Então, desde já vocês estão convidados. Ok, meus amigos? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Obrigado porque vocês ficaram até o fim. Foi uma aula mais extensa, né? Mas, como eu expliquei, porque nós tínhamos muitas coisas, né? Muitos textos bíblicos para ler e aprender. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Quer se despedir? Fique à vontade. E, na sequência, eu vou finalizar. Não? Então, tchau, meus amigos. Até a próxima.